Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, continuando os estudos sobre a família de Jacó e as revelações que esta família nos traz do mundo espiritual, né? Então, Jacó, até no capítulo 34, ele tinha 11 filhos, né? Porque Raquel ainda não tinha tido seu filho Benjamim. Jacó também tinha uma filha chamada Diná. Presta atenção, Jacó tinha uma filha chamada Diná. Jacó teve apenas uma filha. Então, Diná era a única filha que Jacó teve com Lia, né? Diná era filha de Jacó com Lia, ou Leia, né? Porque tem tradução que é Lia, mas tem outra tradução que é Leia. A primeira esposa de Jacó e também a que representa a nossa parte terrena, a nossa parte humana. Então, Lia, nós já estudamos nos estudos passados, que Lia representa a nossa parte terrena, a nossa parte humana, a nossa parte carnal. Diná espiritualmente representa a nação de Israel se envolvendo com as nações pagãs. Então, Raquel ou Lia representa a nação de Israel se envolvendo, né, com as nações pagãs. Em Gênesis 34, 1, nos diz o seguinte: E saiu Diná, filha de Leia, ou Lia, né? Que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. Então Diná, que era filha de Leia, ou Lia, saiu para ver as filhas da terra. Então, este verso nos diz que Diná saiu da presença do seu pai Jacó, saiu da sua tenda para a cidade de Siquém, para ver as filhas da terra, ou melhor, Diná foi até a cidade, Diná foi até ao mundo, ver as nações terrenas. Então, Diná representando aqui a nação de Israel. Ela saiu da presença do seu pai Jacó. Jacó representa Jesus, representa Deus. Ela saiu da presença do seu pai Jacó, da proteção do seu pai, para a cidade de Siquém, para uma terra pagã, para ver as mulheres desta terra. Essas mulheres representam outras nações. Então, isto foi que Diná fez. Então, Diná representa Israel traindo o seu Deus. E Israel, a busca de ídolos, a gente vai ver isso em Ezequiel 23, do 1 ao 10. Na verdade, você pode ler os profetas, né, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias, eles todos vão falar sobre a nação de Israel, dividida em dois reinos, traindo o seu criador, o seu esposo. Essa nação à procura de outros deuses das outras nações. Então, Diná representa toda a nação de Israel, porque Lia e Raquel representam a nação de Israel dividida em dois reinos. Mas Diná representa toda a nação de Israel. Versículo 2 nos diz o seguinte: E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Então, ela chegando nesta cidade, o príncipe, não é? O filho do rei Amor,
teve um relacionamento íntimo com ela. Então, isso representa no mundo espiritual a nação de Israel se envolvendo muito nova, como Deus fala em Ezequiel capítulo 23, muito nova, se envolvendo com as nações pagãs e adorando ídolos. Então, é isso que significa o príncipe Siquém tomando Diná como sua mulher sem ser casado. Siquém, o filho do rei Amon, representa o príncipe deste mundo, querendo violentar a noiva de Jesus, querendo tirar a esposa de Jesus da sua presença e levá-la de volta para a casa do Labão, para levá-la de volta ao pecado. Então, Siquém, o príncipe Siquém, representa o príncipe deste mundo, tentando tirar a nação de Israel, o povo de Israel, da presença de Deus para os ídolos, para a adoração dos ídolos. Então, no versículo 3 nos diz: E apaixonou-se por Diná, filha de Jacó, amou a moça e falou afetuosamente a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Então, verso 23, ou verso 30, capítulo 34, verso 3, nos diz que Siquém apaixonou-se por Diná. Satanás tem desejo pela noiva de Jesus e quer se misturar com ela. Satanás quer violentá-la para depois se casar com ela. Então, no mundo, o pessoal do mundo, casamento para eles não tem valor. Muitos cristãos entram nesta onda também. Então, Siquém, primeiro ele violentou Diná. E é assim que o mundo faz. Ele não está nem aí para respeitar, para honrar a moça, a virgem, aquela que ele quer casar. Primeiro ele a toma como mulher, depois ele vai pensar no casamento. Então a gente está vendo como é que Satanás usa, né? E não é assim com o povo de Deus, não é assim que acontece com o povo de Deus. Então nós vemos que o príncipe Jesus, o rei dos reis, ele primeiro se doou, ele primeiro deu a sua vida, ele pagou o dote pela sua esposa, para poder, depois de tudo, é que ele vai se casar com ela. Ele assinou um contrato de casamento, mas ainda não se casou, ainda está noivo. Jesus, o Novo Testamento é este contrato, ele assinou com o sangue dele para casar com a sua esposa. Mas Satanás não tem isso, ele violenta, ele toma a força, né? E violenta. Foi isso que Siquém fez. Então, Diná representa a nação de Israel, saindo da presença de Deus, em busca dos ídolos das outras nações. Mas Diná também representa eu e você, querendo participar deste mundo, a busca das coisas deste mundo, abandonando o nosso Deus. E o diabo, ele não respeita, ele não honra ninguém. Ele vai, se você der legalidade para ele, ele vai lhe violentar. Ele vai fazer com que você faça a vontade dele. Então, primeiro ele violenta, depois se apodera dela, né? Jesus primeiro se casa, depois a possui como sua esposa. Então, Satanás não tem negócio de respeito, não tem negócio de honra. Assim são os filhos do maligno. Eles não respeitam, eles não têm respeito, eles não honram ninguém. Eles primeiro tomam para si, né?
no versículo 4 nos diz assim: falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Ele já tinha tido ela por mulher, não é? Ele já tinha violentado ela. Então, no versículo 4, Siquém representando a descendência do diabo, que é representado por Amor. Então, Amor aqui representa o diabo, né? Disse para seu pai Amor. Então, Siquém disse para seu pai Amor: consegue-me esta jovem para casar. Siquém, representando o anticristo, exigirá do sistema do dragão esta Israel de hoje como esposa. Então, nós sabemos que a família de Jacó representa nos nossos dias, né, a revelação espiritual. Então, o que aconteceu naquele tempo com Jacó é o que está acontecendo hoje, tanto com a igreja, que é o reino de Israel, como com esse Israel de hoje, que é o reino de Judá. Então, no versículo 5, nos diz assim: quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viesse. Então, no versículo 5 nos diz que Jacó, ao saber do que havia acontecido com sua filha, ele se calou até seus filhos virem do campo, pois ele queria resolver junto com seus filhos este problema. Ele não quis resolver sozinho. Então, quando os filhos, ainda estavam no campo, versículos 6 e 7, saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram do campo, ouvindo isso, entristeceram-se e ficaram muito irados, porquanto se cometera uma insensatez contra Israel, deixando-se Siquém com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então, Jacó não resolveu o problema que tinha surgido na sua família, com sua filha, que representava a sua descendência. Então, o pai de Siquém vai até Jacó para pedir Diná em casamento para seu filho. Neste momento, os irmãos de Diná chegam e ouvem o que aconteceu com sua irmã e ficaram indignados. Aquela ação de Siquém para Jacó e seu povo era punido com a morte. Então, o estupro, a violentação de uma virgem, era punido no povo de Jacó com a morte, pois possuiu uma virgem antes do casamento. Então, o diabo, ele não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém e ele não está nem aí. Foi isso que Siquém fez. Seja bem-vinda, Elisângela. Que Jesus te abençoe, te proteja e dê tudo que você precisa. No versículo 8, nos diz o seguinte: então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai a ele vossa filha por mulher, eu vos peço. Então aqui o pai, de Siquém, ele foi onde Jacó e pediu a permissão de Jacó para que ele, Siquém, se casasse com a filha de Jacó. Então, mas Siquém já havia desonrado, a Diná. Ele já tinha possuído ela, E os irmãos dela ficaram irados.
Então, para o diabo não existe negócio de honra, não é? O diabo não respeita a honra, o diabo não respeita nada. Para ele, o que ele quer, ele vai tentar tomar de qualquer jeito. É isso que o diabo faz com a humanidade, né? Então, aquele que dá legalidade a ele, ao diabo, né? Ele violenta, mesmo ele força, mesmo e faz miséria na vida da pessoa. Então, Diná, ela deu legalidade para que Satanás usasse Siquém para fazer aquilo. Como assim? Ela saiu do seu lugar, da sua tenda, da comunhão com seu pai, da proteção do seu pai e dos seus irmãos, e foi até a cidade pagã procurar as moças da cidade, que ela não conhecia. Então ela deu legalidade, ela queria conhecer o mundo, ela queria conhecer a cidade mundana, ela queria ver como eram as coisas lá no mundo. E tem muitos crentes desse jeito. Querem estar na igreja, mas também querem participar das coisas do mundo. A igreja hoje está assim, não é? Misturada com o mundo. E assim não dá certo, porque você será violentado, violentada. Você se tornará como eles. Então Diná saiu do meio do seu povo e foi à cidade, conhecer as moças do lugar, foi conhecer os costumes do lugar, onde Deus não era adorado, e ela foi violentada espiritualmente. Ou melhor, a nação de Israel, sempre que se afasta do esconderijo do Pai Eterno, né, da presença, da proteção de Deus, ela é violentada, desonrada, humilhada pelo diabo e sua descendência. Então devemos prestar atenção, devemos ter cuidado. Nós somos filhos de Deus, não podemos andar à procura das coisas deste mundo. Tem muitas pessoas que estão se envolvendo, dizem que são filhos de Deus, mas estão se envolvendo com o mundo, com a prostituição, com a mentira, com a desonra, com tudo que não presta, e dizem que são filhos de Deus, né? Que no versículo 9 nos diz o seguinte: e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. Então aqui Amon, ele queria, não é, uma união, ele queria um acordo com Jacó e os seus filhos e o seu povo. Então Amon quer Jacó, né? Quer que Jacó se aparente com ele. Então Amon, o Amor, quer que Jacó se aparente com ele. Ou melhor, Satanás quer que Jacó se una a ele através do casamento de Diná e seu filho. Lembrando que Diná representa a nação de Israel e Siquém representa o anticristo, representa o próprio Satanás. Amor oferece a Jacó a terra que ele morava, oferece prosperidade, oferece uma aliança entre ele e Jacó, oferece as mulheres, né, da cidade para se casarem com os filhos de Jacó e as filhas de Jacó casarem com os filhos de Amon e assim se tornar um povo só, o povo de Deus com o povo dos gentios. Uma mistura, né? Será que dá certo? Então, a terra que Amon estava oferecendo a Jacó, Deus já havia prometido dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Logo, Amon não tinha nada dele, tudo era de Jacó e sua descendência.
Então, em Gênesis 2, 12, do 1 ao 3, Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para cá, vai para onde eu te mandar, vou te mandar para uma terra, vai para lá. E Abraão, ele peregrinou por aquela terra que Deus prometeu dar ao seu povo, ao povo de Jacó. E Siquém era uma parte dessa terra. Siquém ficava em Canaã. Logo, aquela terra já tinha sido prometida por Deus a Jacó. Mas aqui Siquém estava prometendo: e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco. A terra estará diante de vós, habitarei e negociai nela, e tomai possessão nela. Então Siquém, ele estava oferecendo algo para Jacó que já era de Jacó. Muitas vezes o diabo, ele oferece aquilo para o povo de Deus que já é do povo de Deus, não é? Mas o povo de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, cai na onda de Satanás e muitas vezes se curva à mentira do diabo e se torna escravo do maligno, né? Então era esse acordo era o que Amon estava oferecendo para Jacó. Então, nos versículos do 11 ao 12, nos diz o seguinte: e disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela. Então, Siquém falou para Jacó e os irmãos de Diná, né? Ache eu graça em vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então, Amon estava oferecendo as coisas deste mundo, as coisas materiais como dote para casar com a filha de Jacó, para casar com Israel, porque Israel é a descendência de Jacó, né? Israel é o povo de Deus. Lembrando que existe duas Israel, né? Existe a Israel terrena, que representa a carne do homem, e a Israel espiritual, né? Que representa a parte espiritual do homem. Então, voltando aqui para os estudos que a gente já fizemos atrás, né? Então, a Israel representa as nossas duas partes, a nossa parte espiritual e a nossa parte terrena. Então, Israel também representa essas duas partes, a parte terrena, que vive na carne, que vive no mundo, que vive para este mundo, que quer as coisas deste mundo, mas também existe a Israel espiritual, que quer servir a Deus, que adora a Deus, que não se importa com esse mundo, que quer obedecer a Deus. Então, a Israel espiritual, hoje, nos nossos dias, é a igreja, mas a Israel terrena é esse reino de Judá que conhecemos hoje. Então, Amon está oferecendo as coisas terrenas para Jacó, para o Jacó humano, para os filhos de Jacó. Então, para ter esta Israel terrena, preste atenção. Então, a Israel terrena sempre quer as coisas terrenas, sempre quer as coisas deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Quem é o governante deste mundo? Quem domina este mundo? É o próprio Satanás. Então, quando você está se curvando às coisas deste mundo, então você está se curvando a Satanás. Então, mas Jesus, o Jacó espiritual, para comprar a sua esposa, ele pagou um preço muito alto. Ele deu a sua própria vida e nos oferece a eternidade no céu, no gozo eterno. Então, Siquém, né?
e Amon, representando Satanás, ele oferece somente as coisas materiais, somente as coisas deste mundo para Israel. Mas a Israel terrena, a Israel humana, a igreja terrena, a igreja humana, quer estas coisas. E Jesus fala desta igreja terrena como sendo a sétima igreja, a igreja Laodiceia, que vive enrolada nas coisas deste mundo, que anda em busca das coisas materiais. O reino de Judá também, Jesus disse que eles amavam o dinheiro, né? O dinheiro era o Deus deles. Então Satanás oferece as coisas desta terra para a humanidade, para levar esta humanidade a uma terra, a uma eternidade de sofrimento. Então, você quer aquilo que você vê com seus olhos. Se você está usando os olhos terrenos, os olhos deste mundo, os olhos que vivem no pecado, então você vai querer as coisas materiais. Mas quando você está no Espírito de Deus, o seu olhar é um olhar espiritual, você vai rejeitar as coisas deste mundo. Você não vai querer nada que Satanás lhe oferece. Então, os versículos do 13 ao 14 nos diz assim: Então os filhos de Jacó, por causa de Siquém haver violado a sua irmã, falaram intencionalmente a Siquém e a seu pai Amor. E disseram: Não podemos fazer isso da nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Então aqui, continuar aqui o 15. Mas consentiremos convosco com uma condição, que vos torneis como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amon. Só que os irmãos de Diná disseram isso, mas com a intenção de se vingar deles, não com a intenção de fazer aquele acordo. Então, aqui eles fizeram uma aliança, né? Os filhos de Jacó e Jacó fizeram uma aliança. Então, nós vamos dar a nossa irmã, as nossas filhas, em casamento para vocês, e vocês vão nos dar as filhas de vocês. Mas primeiro vocês têm que se tornar um de nós. Vocês têm que fazer parte do nosso povo. Vocês têm que serem circuncidados. Então os filhos de Jacó falaram com Amon e seu filho, com má fé, com a intenção de se vingarem. Eles fizeram um acordo com Amon e seu filho, né? Então eles não queriam cumprir aquele acordo. Então eles estavam fazendo um acordo, mas só da boca para fora. Eles não queriam cumprir. Mas o rei e o príncipe, o rei Amon e o príncipe Siquém, creram no que eles estavam falando e levaram a sério, né? E os versículos do 14 ao 24, o acordo foi feito, e tanto Siquém como Amon cumpriram o acordo, mas os filhos de Jacó não tinham a intenção de cumpri-lo, e sim de se vingarem. Tudo que é ligado na terra também é ligado no céu.
Então eles fizeram diante de Deus um acordo com os gentios. Eles dariam Diná. Diná representa Israel. Então o que é que ele estava dizendo? Israel vai fazer um acordo com os gentios e nós daremos as nossas filhas para os gentios casarem com ela, mas os gentios vão se casar com as nossas filhas. Então isto foi o acordo. Então Israel seria parte, preste atenção, Israel seria parte dos gentios e os gentios parte de Israel. Mas só que os irmãos de Diná não queriam este acordo. Eles estavam só tramando para se vingarem da sua irmã, que foi desonrada. Mas o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Eles fizeram um acordo com os gentios diante de Deus. Este acordo foi ligado nos céus. Tinha que ser cumprido. Então, os filhos de Jacó não cumpriram com o acordo, com a sua palavra dada a Amon e a Siquém. Mesmo eles não cumprindo o acordo que fizeram com Amon e Siquém, mas mais tarde, né, muitos anos depois, nas suas descendências, este acordo seria cumprido. Foi o que aconteceu com o reino de Israel e o reino de Judá, muitos anos depois. Eles se uniram em casamento com os gentios. Então, se cumpriu aquele acordo que eles fizeram naquela época, né? E se afastaram do Pai Eterno. O reino de Israel, Samaria, morreu espiritualmente e se tornou gentio, né? E você pode ler isso em Ezequiel, capítulo 23, do 1 em diante, né? Você pode ler o capítulo todo, você vai ver os dois reinos de Israel, o reino de Israel e o reino de Judá, se unindo em casamento com outras nações e morrendo espiritualmente, o reino de Judá. Mas o reino de Israel, o reino de Judá, ficando ferido. E aqui em João 4, do 19 ao 25, o reino de Judá ainda estava morto espiritualmente quando Jesus vai até lá e eles voltam espiritualmente para Jesus e tornam a vida, né? Então Jacó e os filhos dele fizeram aliança para que Diná ou Israel se casasse com Siquém. Depois não quiseram cumprir mais espiritualmente, não quiseram cumprir este acordo, mas espiritualmente foi cumprido, né? Ezequiel, a gente vê ali em Efésios 2, do 11 ao 13, aliás, Ezequiel, Efésios 2, do 11 ao 13, você pode ler Romanos 11, do 11 ao 24, lá fala também, não é, que Israel, não é, Israel foi insertado em Israel os gentios. Então Paulo fala deste assunto. Seja bem-vindo, Elzeni Dias. Seja bem-vinda, que o Senhor lhe abençoe, né? Lhe proteja. Então, em Efésios 2, do 11 ao 13, Romanos 11, do 11 ao 24, Paulo fala disso, que os gentios, que somos nós, fomos insertados em Israel, na nação de Israel. E nós fomos insertados no reino de Israel, a Samaria, né? Que hoje é a igreja, né? Então, já o reino de Judá mandou as mulheres estrangeiras e seus filhos voltarem para o seu povo. Você pode ler isso em Esdras 10, do 10 ao 12. Então, quando os judeus vieram da Babilônia, o povo que ficou lá tinha se misturado com as mulheres gentias do lugar. E o profeta falou com eles para que eles dispensassem, né? Mandassem as mulheres embora com seus filhos, que também eram filhos deles,
para não haver essa mistura. Então, o povo judeu não se misturou, eles se casaram, mas devolveram as mulheres. Mas os israelitas não devolveram, eles já estavam envolvidos em casamento, já estavam na idolatria, já tinham abandonado a Deus, já tinham se tornado gentios, já eram mestiços, né? Então nós, os brasileiros, somos esta Israel, esses samaritanos, esta igreja mestiça, né? Pessoas de todas as nações aqui no Brasil, é uma mistura. Então, representando os samaritanos, porque nós somos esta Israel espiritual. Porque em João 4, capítulo 4, a samaritana voltou para Jesus, veio para Jesus. O reino de Israel veio para Jesus, mas não veio mais como um reino terreno, ele veio como um reino espiritual. Ele veio como a Israel espiritual. E a Israel espiritual é a igreja, somos nós. Então, nós, os filhos de Deus, devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos acordos, com o que estamos querendo de verdade para a nossa vida. Pois o que é ligado na terra é ligado também no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Então, se estamos em pecado, seja bem-vinda, Luciana. Lucia Mar. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te livre de todo mal. Então, aquilo que não está agradando a Deus na nossa vida, devemos desligar na terra para ser desligado no céu. Como é que a gente faz isso? Pedindo perdão a Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo a Deus que nos perdoe, pedindo a Deus que quebre todas estas coisas ruins que fizemos. E assim Deus vai desligar no céu, porque nós desligamos na terra. Então Jacó e seus filhos fizeram uma aliança com Amor e Siquém. Esta aliança foi feita perante Deus, aliança de união através de casamento. Mas antes, os gentios teriam que passar pela circuncisão, ou melhor, teriam que se curvarem às leis de Deus, teriam que receber a marca de Deus em suas vidas, teriam que matar sua carne para poderem viver espiritualmente na presença do Pai Eterno. Então, esta aliança que os filhos de Jacó fizeram com os gentios tinham que se tornar como eles. Então, o que é que eu estava dizendo? Vocês têm que ter a marca do nosso Deus no corpo de vocês. A marca era a circuncisão. E vocês têm que se tornar um de nós. Tem que ser como nós. Então, é isto que nós somos hoje. Nós, os gentios, nós fomos insertados nos samaritanos, no reino de Israel. E temos a marca dos judeus, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de todo verdadeiro israelita, todo filho de Deus, nação espiritual. Então, o Espírito Santo é a marca que todo salvo leva dentro de si, porque o Espírito Santo é a prova de que somos realmente de Deus. Então, preste atenção a esta revelação que a palavra de Deus está nos trazendo. Então, eles, os filhos de Jacó, exigiram que os gentios, na pessoa de Amor e Siquém, fosse como eles, tivesse a marca deles, fosse circuncidado, se tornasse um israelita, um do povo de Deus. E para nós nos tornarmos israelita, a nação de Israel espiritual, temos que ter Jesus no nosso coração, temos que nos curvar à palavra de Deus, temos que nos humilhar, temos que nos arrepender, temos que fazer tudo aquilo que Jesus quer que façamos, quer crer nele, amar ele de verdade, obedecer a sua palavra. Então, nos tornamos
um israelita, um verdadeiro filho de Deus. Fazemos parte da nação espiritual, não da nação terrena. Amon e Siquém aceitaram se submeterem ao Deus único, ao Deus de Israel. Eles aceitaram, eles levaram o rei e o príncipe, levou toda a nação, todos os homens a se circuncidarem, a se tornarem como os judeus. E foi para isso que Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão para quê? Para que através de Abraão, através dos descendentes de Abraão, através da nação de Israel, viesse Jesus, o descendente da mulher lá de Gênesis 3,15, para que através de Jesus todas as nações da terra fossem abençoadas com a palavra, com a salvação, todos tivessem esta mesma oportunidade. Então aqui os filhos de Jacó estão fazendo este acordo, dando esta oportunidade aos gentios que somos nós. Nós vimos nos estudos passados que Jacó fez uma aliança com Labão. Labão representa Satanás também. E Jacó não podia passar para a parte de Labão e nem Labão passar para a parte de Jacó. Mas através das filhas de Labão, Jacó podia passar para o lado de Labão e trazer pessoas de lá. E também os filhos de Labão passar para o lado de Jacó e levar o de lá. E assim é que acontece. Satanás, ele sempre quer entrar na nação de Israel através da mentira, para pegar aqueles que não têm um grande conhecimento na palavra e levar para o lado dele. Mas também Jacó, né, os descendentes de Jacó, que é a igreja, né, vai até o lado de Labão, pregando a palavra de Jesus, de salvação. E aqueles que são realmente voltados para Deus, eles têm a oportunidade de serem salvos. E mais esta aliança que foi feita com Jacó e os filhos dele, para que os gentios se tornassem um deles, tivesse a marca de Deus, que é a circuncisão, então isto ficou mais firme, né? Então esta aliança entre Jacó e seus filhos, dando Diná em casamento, significa a nação de Israel se tornando gentia, já que para alcançar os gentios, seria a própria nação de Israel que teria de voltar para a terra de Labão. Seria a própria Israel que teria que se tornar carnal, tornar para o pecado. Não Jacó, que espiritualmente voltaria para a terra de Labão. Jacó representa Deus e Deus não iria mais vir a esta terra. Jesus não vai voltar mais a esta terra para morrer por ninguém. Quando ele vier, ele vai voltar para governar este mundo, mas um mundo diferente, um mundo que ele mesmo vai criar novamente, vai restaurar, né? Diná, saindo da proteção do seu pai Jacó e dos seus irmãos, e sendo violentada por Siquém, representa a nação de Israel, desejando os ídolos das outras nações e sendo levada a adorar os outros deuses, né? Você pode ver isso em 1 Reis 12, do 16 e do 25 ao 33. Então, causando a morte de uma parte da nação e deixando, né, a outra parte da nação ferida. Então, a primeira parte que foi para a idolatria foi o reino de Israel. Foi a samaritana, foi a Samaria, né? E depois eles morreram espiritualmente, eles foram levados pelos assírios e outras nações escravos e se misturaram em casamento com os gentios e se tornaram mestiços. Por isso os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram judeus, só que judeus misturados com os gentios, mestiços. Então eles tinham se tornado gentios. Eles foram, nestes casamentos, eles se tornaram, eles enxertaram os gentios
no meio da nação de Israel. E assim podemos nós, alcançar a salvação também. Então, esta morte é a morte espiritual que o reino de Israel, a Samaria, sofreu por abandonar completamente o seu Deus, o seu Criador. A gente vê isso lá em Ezequiel capítulo 23, Então, os assírios levaram os filhos, dos samaritanos, levaram o reino de Israel escravos. E lá eles morreram espiritualmente porque deixaram de adorar a Deus completamente e se tornaram idólatras. Só voltaram para Deus em João capítulo 4. Então, já o reino de Judá, por ser a parte religiosa da nação de Israel, ela ainda hoje está doente espiritualmente, mas breve ela morrerá, dando à luz o seu filho, ou melhor, o remanescente de Deus, que está dentro desta Israel que conhecemos hoje e que ainda não quer Jesus. Então, este Israel que conhecemos hoje é o reino de Judá. E ele é espiritualmente, religiosamente, ele ainda não morreu. Por quê? Porque eles ainda seguem alguma lei, E eles ainda clamam a Deus, eles ainda têm a Torá, que é o Velho Testamento. Mas, quando o anticristo começar a reinar e eles exigirem dos judeus esta adoração, ele vai dizer que ele é Deus e ele vai querer que os judeus o adorem como sendo o seu Deus. Então, os judeus, aqueles que realmente vão ser avivados, aqueles que não se curvarão a esse sistema, eles não vão aceitar. É aí onde a mulher, que Jesus fala em Mateus 24:8, que está em dores de parto, que essa mulher é a nação de Israel, só que o reino de Israel e o reino de Judá está em dores de parto, tanto a igreja como o reino de Judá. A igreja está em dores de parto desta igreja apóstata, desta igreja prostituta, com os outros deuses, com os ídolos, com os deuses das outras nações, desta igreja sair, a verdadeira igreja, e ela já está saindo. Então, a igreja já está parindo o remanescente de Deus, de Jesus, que é a igreja verdadeira, que está misturada, que Jesus disse que é os bodes junto com as ovelhas, é o joio junto com o trigo. Agora a igreja vai parir o verdadeiro remanescente de Deus, de Jesus. E por isso a mulher está em dores de parto, ela já está parindo a igreja, a verdadeira igreja. A gente já está vendo que os verdadeiros filhos de Deus já estão se manifestando, já estão sendo revelados, e os outros estão apostatando da sua fé a cada dia, estão se envolvendo cada vez mais com o mundo. E no Apocalipse 20, parece que é 21 ou é 22, não lembro, Jesus lá diz: quem é santo se santifique mais, quem é sujo se suje mais. Então, a verdadeira igreja está se santificando mais, buscando mais a Deus, saindo do pecado. E a falsa está cada vez mais se sujando, apostatando a sua fé, se envolvendo com este mundo. Então, o reino de Israel também vai ser assim, ele vai parir o seu remanescente, depois que a igreja subir, a verdadeira igreja for ao encontro de Cristo nos ares. Então o anticristo vai ser revelado e vai exigir esta adoração de todos os judeus, mas este Israel carnal, idólatra, apóstata, eles vão adorar o anticristo, mas o remanescente que é de Deus, ele não vai aceitar. Então é aí onde o reino de Judá irá parir o remanescente
deste Israel que nós conhecemos hoje, e eles serão perseguidos. A nação de Israel representada pelo reino de Israel, que nos nossos dias é a igreja. E também é representada pelo reino de Judá, que é esse Israel que conhecemos hoje. Então, a Israel é representada pela igreja e por Judá, né? Todo Israel. Mas eles estão separados. A igreja é separada do reino de Judá e irão se unir só no final, só quando Jesus voltar. Então, cada parte desta nação dará a luz ao seu remanescente para Jesus. Eu já falei, a igreja está parindo o remanescente dela. E Judá, depois que a igreja subir, a verdadeira igreja, o remanescente subir ao encontro de Jesus nos ares, então o anticristo aparecer, então Judá também vai parir o seu remanescente. Por isso a mulher está gritando com dores de parto, lá no capítulo 24 do Apocalipse. A igreja está passando pelo princípio das dores e já está começando a ter o seu remanescente, ou melhor, a verdadeira igreja já está começando a aparecer neste mundo para ser limpa e purificada, para ir ao encontro do seu verdadeiro Cristo. Mas o reino de Judá só parirá o seu remanescente, o povo de Deus, na grande tribulação. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas pela tribulação. Então os 7 anos que nós estamos, os 7 últimos anos da humanidade, como ela é agora, serão divididos em dois períodos. Vai ser dividido 3 anos e meio de tribulação para a igreja. E os outros 3 anos e meio de grande tribulação para o reino de Judá. Então, eu acho que os irmãos já têm entendido, que eu já tenho falado muito isso em outros estudos, né? Então, a igreja está passando pelo princípio de dores e já está começando a ter o seu remanescente. Ou melhor, a verdadeira igreja já está começando a aparecer neste mundo para ser limpa e purificada, para ir ao encontro do seu verdadeiro Cristo. Mas o reino de Judá só parirá o seu remanescente, o povo de Deus, na grande tribulação, quando o anticristo aparecer e exigir deles esta adoração. Então este povo do verdadeiro Messias sairá deste Israel corrompido, né? Deste Israel apóstata, deste Israel que rejeita Jesus. Então, em Gênesis 25 ao 31, os filhos de Jacó quebram o acordo, matam todos de Siquém, matam também o rei e o príncipe, e se tornaram odiosos das outras nações, dos outros povos, gentios, né? O que Simeão e Levi fizeram com a cidade de Siquém e ao seu rei e ao seu príncipe, acontecerá nos últimos dias com este Israel de hoje. Preste atenção, isto é revelação. Então, o que eles fizeram com a cidade de Siquém, depois de terem feito aqueles acordos, depois dos gentios ter se curvado ao Deus de Israel, a ter aceito a marca, a ter aceito se tornar um como os judeus, então eles fizeram o quê? Quando eles estavam no 3º dia da sua circuncisão, né? Quando estavam mais fracos, o povo de Siquém, então Levi e Simeão foram lá e destruíram todos os homens, mataram todos. Então o que eles fizeram naquele tempo ali, vai acontecer com eles agora na grande tribulação. Então acontecerá nos últimos dias com este Israel de hoje. Já está acontecendo, a gente já está vendo, né,
o que eles estão fazendo com a nação de Israel. Então, Amor, que representa Satanás, representando o anticristo, e Siquém, representando o falso profeta, assumirão o domínio de Israel, saquearão Jerusalém e destruirão tanto esta Jerusalém que conhecemos hoje, como o templo que será construído pelo sistema da besta. Então, o templo ainda não foi construído, mas será destruído. Assim como Simeão e Levi destruíram a cidade de Siquém, o anticristo destruirá este Israel de hoje. Nós vemos lá, né? A mulher sentada na besta e a Babilônia, né? A grande cidade sendo destruída ali é Jerusalém. Assim como Simeão e Levi mataram os homens de Siquém, assim o anticristo matará os judeus. Mas assim como Diná foi resgatada das mãos dos gentios e levada novamente para seu pai Jacó e vingada a sua vergonha, assim o remanescente de Judá será salvo e levado à presença do seu verdadeiro Messias. Então eles mataram os homens de Siquém, quebraram a aliança, levaram as mulheres e as crianças escravos e mataram os homens. Tudo o que eles fizeram naquele tempo com o povo de Siquém vai acontecer com eles nos últimos dias. Então Jacó representa tanto Jesus como homem. Jacó representa tanto Jesus como homem, sendo o sacrifício para salvar esta humanidade, mas também Jesus representa o Espírito Santo, cuidando dos salvos, para os conduzir à presença de Jesus, para Jesus levá-los à presença do Pai Eterno. Então, Jesus, ele representa, aliás, Jacó representa, né? Então, todos nós neste mundo temos uma missão. Qual é a sua missão no reino de Deus? A minha missão, eu tenho como missão que Deus me deu, é trazer a revelação espiritual do que nos conta a letra da palavra de Deus. Então, a Bíblia escrita é a letra, mas como revelação, é Deus vivo falando conosco. Mas só quem conhece a palavra e tem intimidade com o Pai Eterno está entendendo, né, esta linguagem que falo, pois eu falo uma linguagem espiritual, uma linguagem que só aqueles que têm intimidade com o Pai entendem. Muitas pessoas não entendem a linguagem que eu falo, quando eu falo de uma pessoa representando a nação, quando eu falo de uma pessoa da nação representando as nossas duas partes do nosso corpo. Mas isto é uma linguagem espiritual e eu estou falando, revelando nas histórias da Bíblia, nas famílias, nas passagens, aquilo que é espiritual, para que a gente venha entender a palavra de Deus não só pela mente humana, não só por aquilo que conhecemos, mas pela revelação da palavra. Então, Diná representa a nação de Israel. E esta aliança que os irmãos e o pai fizeram representa o que vai acontecer agora, porque eles quebraram a aliança, mataram os povos, e tudo o que eles fizeram naquele tempo vai acontecer agora com eles, com esta nação de Israel que conhecemos hoje. Então, para você entender a palavra de Deus, você precisa estar... Seja bem-vindo, Fábio Júnior. Fábio Júnior. Que o Senhor lhe abençoe, né? Então, para você entender a palavra de Deus, você precisa estar no Espírito do Pai Eterno, pois Deus é Espírito.
e se revela aos seus espiritualmente. Então, João 4:24, Jesus disse isso. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para você entender a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Para você conhecer a palavra, para você conhecer o Deus da palavra, você tem que conhecer a palavra, para que Deus se revele nessa palavra. Aqueles que tentam entender a Bíblia somente através do seu intelecto, do seu conhecimento humano, nunca a entenderá, pois a palavra é espírito e é no nosso espírito que ela se revela. Se você quer ter comunhão com o Deus da Bíblia, mas não quer abandonar as coisas deste mundo, você nunca entenderá a palavra de Deus. Duas coisas são necessárias para você entender a revelação da palavra de Deus. Primeira coisa, você precisa conhecer a palavra escrita, né? A palavra escrita da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, para que ela se revele a você, né? Segunda coisa, ter vida no altar, ter vida de intimidade com o Espírito do Pai Eterno, o Espírito de Jesus. Você tendo estas duas coisas, conhecimento da palavra, da escrita, da letra, você lendo, você estudando, e sua vida no altar de Deus, Deus vai se revelar a você, vai dar a revelação da palavra para você, e você vai entender a Bíblia espiritualmente como realmente Deus quer que entendamos. Que o Senhor nos abençoe, né? Então, o meu conselho para você é: conheça a verdade. João 8:32. Para que a verdade lhe liberte das mentiras que nos foi ensinado pelos falsos profetas durante muitos anos. Tenha intimidade com Jesus, que é a palavra, e você verá o reino de Deus, e você entrará no reino de Deus, e você nunca mais olhará para este mundo desejando nada deste mundo. Este mundo para você não terá mais importância. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que vocês tenham realmente este entendimento da palavra. Mas é preciso conhecer a palavra, não só parte da palavra. Você precisa conhecer toda a palavra. Comece a ler de Gênesis até Apocalipse, para que você entenda a palavra. Principalmente os livros dos reis, os livros dos profetas, os livros de revelações, né? Estude a Bíblia, para que você não seja enganado nesses últimos dias. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu povo que tem ouvido a Tua palavra e que tem entendido, e que tem crescido no Teu conhecimento e na Tua verdade, e que possamos nos fortalecer, pois nós somos este remanescente que a Tua igreja está parindo. As dores de parto estão grandes, e a Tua igreja já está saindo do meio dessa igreja apóstata, desta igreja Laodiceia, que não tem compromisso com o Senhor, que só quer as coisas do mundo. Mas o Teu povo está saindo do meio desta igreja, está se manifestando ao mundo, se revelando, está trazendo luz para este mundo de trevas. Que possamos a cada dia brilhar mais, que Teu povo cresça e se fortaleça, esteja pronto para ir evangelizar. Que possamos ser avivados cada dia mais. Que o Senhor derrame o Teu Espírito, nos enchendo de Teu Espírito e transborde para as outras vidas. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente, né? Dê o seu bonzinho, não deixe de dar, e compartilhe. E até a próxima live, né? Até terça-feira.